sentença. Não me junto mais a ninguém, só quero essa. Já escolhi o meu futuro para que vença. Já não quero mais ninguém, só quero essa. Estou seguro, ponho todos na balança. E ela se inclina para o lado da mudança. Como um embondeiro tenho força e esperança. Não confia em mais ninguém, só quero essa. Estou seguro, Yeah. pensa, com essa estou seguro, pensa. Eu sou segura, pensa, com essa eu sou segura, pensa. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança, não confio em mais ninguém, só quero eu. Estou seguro, pensa, com essa estou seguro, pensa. Eu sou segura, pensa, com essa eu sou segura, pensa. Yeah, com a essa estou seguro. Cidade capital angolana, bom dia Angola, bom dia mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Espaço Viva Seguros, o programa da ENSA Seguros de Angola, que habitualmente vai ao ar às 11 da manhã de toda sexta-feira. Hoje, como não é diferente, vamos levar a todos vocês o essencial da informação, acompanhando aqui com algum entretenimento, mas a verdade, nós estamos aqui para não só informar, como também informar. Viva Seguros tem na produção o Manuel Nunes e também o Joelson Valente. A técnica é do José Bastos da Silva, a coordenação geral da Armanda Rangel. Eu sou o Eric Gerson Gonçalves e esta equipa que para si vai trabalhar até bem perto das 11h30 da manhã. Hoje vamos olhar para... o tema para hoje é Medicina no Trabalho. Para o efeito é nosso convidado, o Dr. Daniel Engenheiro. Dr. Daniel, boa tarde, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Mais, seja bem-vindo ao Viva Seguros. Muito bom dia, caros ouvintes. Muito obrigado pelo convite estendido. Está tudo bem, Dr. Daniel? Tudo bem, graças a Deus. A sexta-feira está a correr bem? Na medida do possível. Na medida do possível. Doutor, diga-nos como é que, para começar, como é que um engenheiro vira médico? É o que os meus colegas normalmente dizem, é a contradição filosófica, né? Mas é um sonho já de pequeno, apesar do nome. Porque também tenho vários engenheiros na família, então quis fazer diferente e em função disso decidi seguir o meu sonho. Só foi isso. Não é o único médico da família? Não, neste momento não. De engenheiro somos dois. A nível de nome? Sim. Ok, não me refiro, é o único médico da família? Não, na família somos, totalizando, acho que já 7. 7? Então não há problemas de saúde? Não. Está tudo salvaguardado. Cada um com a sua área, né? Sim, e vai sim. apresentando os diagnósticos e dando soluções. Está bem. Uhum. Doutor, vamos olhar então para o tema que se propõe para o dia de hoje, Medicina do Trabalho. O que é isso, afinal de contas? Bem, até para um leigo já está bem espelhado o significado, a etiologia do termo. É uma medicina que se dedica principalmente àqueles aspectos que têm a ver com as atividades exercidas dentro do seio laboral, dentre os quais envolve, antes da admissão do doente à atividade laboral e o intralaboral, ou possa se dar o facto de que o indivíduo tenha, por exemplo, alguma outra patologia adquirida no curso da sua atividade laboral. Então é preciso fazer a apreciação se foi antes ou depois. E associado a isso também pode estar também relacionado com pessoas que têm que fazer exames periódicos para se prever a evolução natural e que possam ter um desfecho patológico que possa impedir de desenvolver as suas funções normais. Ok. Olhando para aquilo que é a importância da medicina no trabalho, olhando de forma muito direta para as empresas e também os funcionários,
tendo em conta sinais e patologias mais diagnosticadas, as empresas são obrigadas a fazer a correr, a adquirir este seguro? Bem, aqui há pilares a se ressaltar. Primeiro temos que olhar para, antes de responsabilizarmos as empresas, temos que olhar que há hierarquias. O primeiro indivíduo, a primeira pessoa, nesse caso, que tem que velar por isso é o Estado. Okay. O Estado tem que exigir, porque o Estado tem uma peça que exige e salvaguarda o seu elemento essencial, que é o homem. E depois, atendendo a esse facto, temos que ter dentro do código, né? Se podemos assim considerar, de trabalho, todas essas exigências. Quer dizer, isso é um padrão já escalonado, é extremamente obrigatório. Por quê? Como eu disse na minha introdução, existem situações que são adquiridas antes da atividade laboral e que durante o exercício o indivíduo possa vir de manifestar isto. E ficamos na dúvida, será que antes era doente ou adquiriu em função da sua atividade? Vamos lá ver que tenha um indivíduo que já tenha problema da audição e que esteja a exercer o trabalho numa aerovia, em fazer aqueles pavimentos que nós conhecemos, com aquelas máquinas que fazem extremo barulho, e de repente pode evoluir com uma surdez ou diminuição da acuidade auditiva. Possa ser que ele já tenha isso. Imaginemos que ele antes foi DJ. Ok, eu ouvi o som muito alto. Mas, neste exato momento, não temos a apreciação exata de onde é que o indivíduo adquiriu. Por isso é que normalmente os indivíduos, antes de começar a trabalhar, fazem os testes de admissão. E nos testes de admissão inclui todos esses elementos. Tem que se ver, tem que se avaliar todos os pressupostos, que é a visão, a audição, os problemas que têm a ver com o próprio coração, o sistema nervoso como tal, se tem irritabilidade fácil, se tem problemas de convulsões, essas coisas todas. Porque vamos ver que seja um indivíduo que esteja a trabalhar num ambiente que envolva, por exemplo, substâncias químicas e que tenha problemas epiléticos, as chamadas gotas na gíria. Ele pode convulsionar e cair para um desses substâncias. Então, o Estado e a empresa têm que ter a apreciação disso para que depois não tenha aqueles litígios. Okay. Então tem que se salvaguardar sempre esses pressupostos, tem que ter sempre esses pressupostos patentes. O que significa que, do ponto de vista jurídico, há legislação a respeito. Por isso é que as pessoas, não só quando são despedidas, mas até no despedimento, tem que se fazer uma apreciação prévia, desde o momento em que o indivíduo é admitido a uma empresa até o momento em que sai. Suponhamos que, ao ser despedido, ele adquiriu uma doença da atividade laboral. Tem que ser indemnizado. Porque ele, se for para uma outra empresa, a empresa já vai considerar um grau de invalidez. Ok. Percebe? Então tem que ter essa apreciação. Entrou em que estado? Saiu em que estado? Desenvolveu isso em que fase? Vai perigar a vida dele? Porque ele depois dali vai ter a sua vida normal. A empresa vai continuar. E quem vai querer empregar um indivíduo que já tenha problemas? Como é que nós podemos olhar, ou melhor, que doenças são essas que podem ser adquiridas ao longo da atividade laboral que entram neste pacote? Muitas. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma apreciação que é muito comum. Nós estamos a falar de um fator que é muito negligenciado na nossa sociedade. À medida que as sociedades vão evoluindo, as dinâmicas e as perspectivas também evoluem. Por exemplo, hoje tu tens uma carga laboral porque a sociedade te obriga a mais, percebe? E estás mais propenso a desencadear doença do foro psiquiátrico, por exemplo, como a depressão, ou o chamado também síndrome de burnout, que é o estresse excessivo em função da atividade laboral. Vou fazer uma comparação. O horário fixado pelo Estado são 8 horas, certo? 7 a 8 horas. Que agora vão ser reduzidas. Ok. Tu, para além dessa atividade que tu exerces,
podes ser docente, podes ter outros part-time. Vamos lá pressupor que você esteja a fazer mais horas do que o normal. O indivíduo, quando chegar a casa, normalmente temos o hábito de levar as nossas atividades. Para terminar o trabalho em casa. Quando chegas, ainda tens o momento de família, essa coisa toda, alimentação, coisa parecida. E tu começas a mexer na tua atividade que você acumulou no trabalho para casa. Vou para casa o computador e tudo mais, e dá-se conta. Acima das 21 horas. E aquele período você está com sono. Ou toma um café para poder dar um bocadinho mais de celeridade. Neste intervalo, depois você perde o sono. Quer dizer que você vai para cá mais 22. Percebes? Ao ir para cá mais 22, se viver em Viana, 5 horas estás de pé. Eu lhe faço uma pergunta. Quanto tempo de sono é exigido normal no indivíduo saudável? Bem, fala-se em 8 horas, não é? Ok. Acabamos por dormir 7, 8 horas. Sim, acabamos por dormir 6. Prontos. Aí é que está o pressuposto. Se tu dormires às 5, às 0 ou às 23, acordar às 5, se tu dormir às 0 acordar às 5, tens menos 3, das 8. Soma isso por 3 dias. Quer dizer que você já tem 9 horas em falta. Já tens um dia não dormido. Multiplica esses dias todos pelo mês. Associado a isso, multiplica isso pelo ano. Isso pressupõe dizer o quê? Que o teu nível de estresse vai estar lá em cima. E se tiveres o estresse, vais ter todas as doenças associadas ao estresse. Uma delas é a hipertensão arterial, que é muito frequente na raça negra. Ok. Certo? Então, isso é visto assim. São coisas que aparentemente não têm grande expressão. Vamos lá supor que esteja numa atividade do tipo... vamos falar concretamente da nossa. Né? Temos aqueles casos que nós tivemos no nosso país que os doentes ficam no chão. Exato. E vamos lá supor que eu peso 80 quilos e o doente que eu tenho que tirar do chão tem 120 quilos. Eu tenho que ter manobra de tirar o doente dali. Mas ao tirar eu posso ter problema na coluna. Exato. Ter uma lesão. Sim. Ok. Posso ter uma lesão na coluna e posso adquirir uma patologia propriamente da coluna. E a partir dali considera-se doença do trabalho. Ok. Tá bem. São aquelas que desencadeiam dentro da nossa atividade. Para falar de dois binômios. Uma ativa, em que o percurso do desencadeamento da doença é muito mais curta. Aconteceu. Exato. E a outra que vai com paulatinamente. Okay. Por exemplo, não sou hipertenso, e agora tenho que olhar para todos os fatores que concorreram para ser hipertenso, por exemplo. Doutor, do ponto de vista prático, como é que esta questão se processa? Como é que ela depois também se resolve? Imagina que não há este acompanhamento. Estando legislado, não há este cuidado por parte das empresas e o trabalhador depois vem a contrair uma doença ao longo da sua atividade laboral. Como é que isso se resolve? Isso é muito complicado, porque nós aqui temos essa é a nossa realidade. Sim, temos dois binômios. Primeiro é que nós somos empregados, mas não temos noção do que são os nossos direitos e deveres. Exato. Nós entramos para as empresas para trabalhar por necessidade financeira. O empregador às vezes não tem uma estrutura adequada. E às vezes o órgão que deve fiscalizar isso, que é o Estado, também não faz o acompanhamento devido sobre essas situações. E o próprio empregado nem tem noção de quais são os cursos dessa situação. Então é uma situação muito complicada. Assim, ao grosso modo, tentar aflorar melhor ou tentar mostrar, porque ele nem tem noção que isso acontece. Por cultura, por desconhecimento e às vezes também por falta de exigência do Estado. O empregador, como sempre, não quer gastar. O empregado lá vai sofrendo. Depois se oculta a informação e depois mais ninguém tem acesso a ela.
E sem ela... Não vamos ainda falar de doença. Nós tivemos em casos que há empregadores que chegam e dizem, despedem assim o trabalhador. Vai para casa. Sim. E ele fica assim, paz, nem sabe onde se dirigir. Agora, quanto mais em questões que têm a ver com essa complexidade. Como é que nós podemos olhar, ou que diferença existe, na verdade, entre segurança e medicina no trabalho? Ok. Bem, a medicina do trabalho tem essas particularidades todas. É fazer os exames periódicos e o acompanhamento dos funcionários. A segurança do trabalho está intrínseca a todos, também à medicina do trabalho. Porque a medicina do trabalho vai chegar e vai dar, por exemplo, que tipo de danos é que o indivíduo tem. Danos físicos, psicológicos, biológicos. Quais são os fatores de risco? Tem que ter um profissional que faça essa avaliação. Certo? Tem que ter alguém que tenha essa precisão para poder ter essa avaliação. Porque o risco no trabalho é como conduzir. Sempre que você vai para a rua, você está ciente que tem riscos. Mas tem que ter alguém que regulamente isso. Tem que ter alguém que conheça e diga, olha, meu senhor, com essa velocidade dentro das localidades, tu não podes conduzir. Não podes entrar pela direita, não podes entrar pela esquerda. Olha, tens que obedecer isso, tens que obedecer aquilo. Tem que ter alguém pivô que tenha essa apreciação. E tem que estar o profissional aí para poder identificar, isso é que eu disse no início da minha dissertação, que tem que ter alguém que seja conhecedor e que tenha que fazer a correlação dos fenómenos. Porque vamos lá ver que estamos aqui só a falar do empregador. A medicina do trabalho também está nos riscos nas seguintes perspectivas. Vamos só analisar. Se for uma negligência do trabalhador, aí já não é o empregador, não é o Estado. É a tua atuação. Percebe? Okay. Então, não entramos só para condenar, mas é para olhar para todos os setores. Ter uma visão ampla para fazer uma integração dos fenômenos todos. De quem emprega, de quem fiscaliza e de quem executa. Então, eu acredito que já foi em várias empresas, já teve em vários sítios que vê a sinalização em caso de incêndio. Exato. Olha, tem que lavar as mãos. Até com a particularidade da Covid, hoje você vê que as empresas todas, em função das exigências do Estado, por isso é que eu falo do Estado muitas vezes, vê que hoje as exigências de lavar as mãos, ou melhor, higienizar as mãos, o Estado faz cumprir e tem uma obrigação de fazer cumprir. Okay. Doutor, tocou num aspecto que nós gostávamos que voltasse nele e deixasse mais elucidado os nossos radiovintes em relação a exames que devem ser feitos neste particular ligado à medicina do trabalho e qual é a periodicidade dos mesmos? Bem, os exames são diversos. Inicialmente começamos com os exames de admissão. Nos exames de admissão são feitos vários, aqueles que eu já salientei. Desde os exames imagiológicos, os exames laboratoriais. Os exames imagiológicos tem sempre que fazer um raio-x, tem sempre que fazer um eletrocardiograma. Dos exames laboratoriais temos que fazer sempre um hemograma, um lipidograma. Todos estes fatores que você sabe que a glicemia, por exemplo, saber se o indivíduo é diabético ou não, percebe? Porque depois dali vem os exames periódicos. Esses exames de admissão também incluem o exame de visão, o exame de audição, por aqueles fatores só de... É muito mais complexo a admissão, porque depois tu tens uma orientação de fazer os exames regulares, que podem ser de 3 em 3 meses. Por exemplo, a quem apresentou alteração num dos exames que você acha que seja essencial, podes repetir depois de 3 meses, de 6 meses. Há quem faz os anos anuais. E também há aqueles exames de readmissão. Tiveste Covid. Tu não vais sair de casa com papel de não sei de onde, que deu a... Já estou bom. Já. O risco que você pode transmitir aos teus colegas. Tem que fazer esses exames e depois, vamos lá ver que você tenha tido tuberculose. Tem que ter um acompanhamento.
porque a tuberculose pode recidivar. E a contaminação, estamos num ambiente fechado, aqui a tossir por aerossóis, ele vai inalando, tu vais inalando, quando assustamos, todos nós estamos infectados. Então, é aqueles casos também de indivíduos que trabalham em mineiros, que trabalham com carvão. Podem adquirir várias doenças, variedíssimas doenças. Indivíduos que trabalham com químicos, Tintas e companhia. variedíssimas doenças. Então, os exames são periódicos, em função da dinâmica e do tipo de trabalho que tu possas fazer. Qual é a periodicidade para a realização de exames? Bem, a complexidade aí é muito diferente, porque o indivíduo que trabalha na carpintaria, ele, para além de fazer o corte da madeira, ele vai trabalhar com vernizes. Exato. Tem Vai cheiros trabalhar, fortes. para além de trabalhar com verniz, vai trabalhar com instrumentos cortantes. Ele pode ter cortes leves, periódico, pode ter muitas outras deformações ósseas em função e pode ter até problemas sérios a nível ósseos que pode ser decorrente da atividade. Por isso que eu disse que há especificidades, não estamos todos dentro do mesmo pacote. Ok. Porque senão seríamos todos taxados da mesma forma, né? Estes, pelo menos, têm que ter um maior controle. Falando dos indivíduos da voz, como acabou de salientar, como é o caso dos músicos e dos jornalistas, bem, a voz é um exame de rotina, pode ser muito mais longo. Há cuidado a ter com a voz, isso é acompanhado por médico do otorrinolaringologia, que ele vai ter que dar a apreciação, porque o médico de medicina de trabalho não abarca tudo. Okay. É preciso ter essa apreciação. A medicina é muito vasta. Então cada um fica cingido numa única especialidade para depois pedir auxílio a Outras áreas. Sim. E quem cuida desses pormenores são os médicos do otorrino. Agora, talvez pudéssemos dar um outro input nisso, era a subcarga emocional, porque o jornalista lida com muita carga emocional. Primeiro, é um indivíduo que dificilmente tem uma vida própria. Está sempre a ler, está sempre a sair, está sempre a pesquisar, está sempre a interagir, está sempre a dialogar. E tem que estar sempre em alerta. Qualquer Pois. coisinha até meia-noite. Aí tinha que ser já o psicólogo a entrar no contexto de não evoluir com o síndrome de burnout. Quais são as características de síndrome de burnout que eu já disse anteriormente? Estresse emocional, apetência laboral, pode evoluir com anorexia ou falta de apetite mesmo, pode ter insônia ou sonho excessivo e ficar com aquela indisposição em querer levantar. Quando chega o despertador toca, ai meu Deus, já vou me levantar, ai meu Deus. Isso já demonstra que o indivíduo tem uma fadiga excessiva. Doutor, assim rapidinho, quais são as consequências do stress? Todas. Eu, como digo, o estresse é uma arma que dispara para tudo. Para tudo quanto é canto. Uma arma letal. Infelizmente, se tu reparares mesmo nas grandes reportagens, nos debates e até mesmo em questão de leitura, repara bem que hoje fala-se do estresse como sendo uma arma potencial da nova sociedade. Dispara contra tudo. Pode provocar doenças a todos os níveis. Até doenças porque o estresse é um fator que pode precipitar o aparecimento de outras doenças, como o estresse também é uma doença. Certo? Porque isso que nós estamos acabando de aflorar aqui sobre o síndrome de burnout, que tem classificações e tem estadios, também pode se enquadrar como sendo uma doença. E como evitar? Aí é que é o problema. Por quê? Porque
isso tem a ver com as dinâmicas das sociedades. Se tu reparares hoje nos países envolvidos, tu encontras indivíduos que são muito solitários. Muito solitários mesmo. Ele prefere ter um cachorrinho, um gatinho, do que ter a convivência com outro ser humano. Esse é um dos sinais. Como evitar? É preciso ter equilíbrio pessoalmente nas atividades. Não ser muito egocêntrico, não ser muito exagerado contigo mesmo. E saber quando o organismo começa a dar os primeiros sinais. Um dos primeiros sinais é dores inespecíficas, como se fossem dores articulares, dores musculares, a sensação de palpitações, dor a nível do retroesternal, como se tivesse um aperto. Às vezes tem dor epigástrica, às vezes tem aquelas falsas vontades de ir à casa de banho. Então é preciso ter essa apreciação do curso dessas entidades todas, porque senão nós a tentamos correr atrás das coisas e quando damos por nós, as coisas é que estão a nos tornar escravos. Doutora, encerrar a nossa conversa olhando para a importância da medicina no trabalho, que mensagem, que conselho deixa tanto para as empresas, bem como também para os profissionais? Bem, eu começaria pelo Estado. Ok. Eu começo sempre pelo Estado, porque o topo é o Estado. O Estado tem que exigir mais das empresas e passar a fiscalizar mais. Porque as empresas, quanto menos fiscalização, mais acham que deixam andar. Segundo, não passo logo para as empresas, passo para o cidadão. Cultura de conhecimentos dos direitos e deveres laborais. Porque infelizmente nós, se fizermos uma pergunta e saímos agora à rua, vai notar que todo mundo só sabe que sai para trabalhar, mais nada. E se lhe perguntar qual foi a última consulta que fez, ele vai dizer que foi um centro médico que tinha paludismo. Porque ele não sabe. E o empregador tentava velar pelo bem-estar. Porque um pai ou uma mãe doente potencializa uma sociedade cada vez mais dormente. E as patologias do trabalho são patologias crônicas que vão se adquirir em função do tempo. Por isso é que eu estava sempre aqui a referir os exames, a admissão laboral. É muito importante ter isso. Que é para depois se fazer um perfil. Olhar-se o antes e o depois. Doutor Daniel, nosso muito obrigado por esta oportunidade de partilhar conhecimentos em relação ao tema que nos propusemos trazer hoje, Medicina no Trabalho. Desejamos continuação de boa sexta-feira e um bom fim de semana. Muito obrigado pelo convite, acima de tudo. Espero eu ter atingido a vossa expectativa, porque o conhecimento não para por aqui, é muito mais vasto do que isso que eu estou aqui a abordar. Exatamente, certeza é que em 25 minutos não era possível falar tudo relativo à medicina do trabalho, mas acreditamos que atingiu aquela expectativa, tanto para nós quanto para os nossos radiovintes. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Medicina no Trabalho, o tema para hoje, no Espaço Viva Seguro, o programa da ENSA Seguros de Angola. Nós colocamos ponto final com o Manuel Nunes e também o Joelson Valente, José Bastos na técnica, Armando Rangel na coordenação geral. Eu sou o Eric Gerson Gonçalves, a todos vocês, bom dia e até a próxima sexta-feira. Estou seguro, pensar com a essa estou seguro, pensar. Eu sou segura, pensar. Com essa eu sou segura, pensar. Vivo uma vida muito intensa, não me junto mais a ninguém, só quero essa. Já escolhi o meu futuro para que vença. Já não quero mais ninguém, só quero essa. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um embondeiro tenho força e esperança. Não confio em mais ninguém, só quero essa. Estou seguro. Yeah, com a essa estou seguro.